Isso é motivo de alegria de você estar aqui na casa do Senhor? Amém. Segundo o tema desse ano, que nós trabalhamos comunhão, cura e crescimento, estamos, na verdade, na segunda fase agora, falar precisamente sobre o quê? Sobre comunhão. Semana passada o pastor até iniciou uma mensagem na primeira carta de João, capítulo 1, deixa eu só confirmar aqui. Ele leu até o versículo, deixa eu só confirmar. Ele leu do versículo 5 até o 10, correto? Perfeito. Hoje nós vamos dar uma continuidade, mas antes de falar sobre, ou lermos sobre o capítulo 2 da carta de João, eu queria antes perguntar para você, me defina comunhão. Porque, ora, nós vamos trabalhar com esse tema comunhão, só que em algumas ocasiões nós temos talvez alguns conceitos já pré-definidos, mas é um conceito que, de repente, para nós, às vezes, em algumas ocasiões, fica um pouco vago. Porque comunhão o que? É estar próximo. É falar um com o outro. É conversar com o outro, com o irmão, com o seu vizinho, com qualquer outra pessoa. Trata somente desse sentido? É isso? Vocês concordam? Ou não? O que de fato é ter comunhão? Eu fui pesquisar exatamente sobre essa questão dessa palavra comunhão, que para nós, os crentes, salvos em Jesus, cristãos evangélicos, nós falamos muito essa palavra, mas ela não é uma palavra usada só no nosso meio cristão, mas ela pode ser usada em qualquer ambiente, porque ela trata da seguinte forma: comunhão, ele quer dizer o seguinte: realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, uma identificação. Exatamente quando eu meditei sobre essa questão da comunhão, eu falei, não é algo tão simples. A questão de ser, de ter a comunhão, trata-se, não está falando de afinidade, mas ela está tratando exatamente de uma questão de pensamento, de uma atitude, um sentimento igual, que todos nós compartilhamos disso. Qual exatamente o sentido de nós estarmos aqui como igreja nessa noite? Nós estamos aqui exatamente reunidos como corpo de Cristo, cada um saiu do seu endereço, está aqui nesse outro endereço reunidos para dizer o quão o Senhor é bom, falarmos de todo o bem, todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Mas exatamente isso, dentro de qualquer ambiente, seja ele profissional, com relação à nossa vizinhança, será que realmente esse pensamento, ele é parecido com seu vizinho, com alguém do seu trabalho? Por certo que não. Por certo que não, porque nós estamos aqui. Pessoas saíram de lugares, têm os seus vizinhos com seus problemas, mas nós, teoricamente, pensamos todos de uma mesma forma. Então, exatamente nesses dias atuais no qual nós estamos hoje, nós vemos violência, nós temos tantas coisas que acontecem fora, e simplesmente quando as pessoas vêm até nós, que dizemos somos pessoas salvas em Cristo Jesus, e se diz, por que acontece tanta coisa ruim no mundo, tanta violência, tantos problemas? Qual é a resposta de qualquer, eu vou dizer, crente, cristão evangélico, só evangélico? Qual é a nossa resposta quando diz que o mundo está todo acabado, está todo prejudicado, está cheio de morte, destruição? O que nós dizemos? É falta de quê? É falta de amor de quem? De Deus. O mundo, na verdade, a nossa resposta, nós dizemos às pessoas, é falta de Deus, é falta de amor entre o próximo. Nós falamos isso, temos essa resposta na ponta da língua. E sempre quando alguém está com dificuldade, o que nós fazemos? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos à igreja hoje comigo, vamos
ir para aquele lugar, de repente você até se sinta bem, esteja bem comigo lá, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer, nós vamos cantar um hino e você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor. De repente esse peso que você tem com você, de repente nessa noite Deus vai tocar em você e tudo vai se resolver. Simplesmente são jargões e palavras que nós falamos o tempo todo para as pessoas. De repente é uma porta de solução que elas venham até a igreja, de repente para pensar como eu penso e que elas se sintam bem com isso. E nós convidamos a pessoa, não vamos lá à igreja que tudo está certo, os seus problemas vão terminar. Na verdade, nós passamos para as pessoas de que o evangelho, na verdade, ele só pode ser procurado, nós trazemos essa concepção de quando tudo vai mal. Mas se de repente alguém não vai tão mal assim, a gente já pega um pouco leve. De repente aquela pessoa também acha que não precisa tanto de uma saída, ou não precisa tanto, de repente, procurar a Deus, porque eu mesmo, quando, na verdade, eu não era cristão, eu dizia, porque o que me passavam, na verdade, o que me ensinavam, é que você tem que ir à igreja quando tudo na sua vida está com problema. Realmente, qual é o sentido do evangelho? Porque eu falei, não, quando tudo está com problema, então eu não estou com problema, então não há necessidade de eu ir à igreja. Mas realmente o que me intrigava era exatamente o comportamento que eu tinha, e eu via de repente algumas pessoas tendo o mesmo tipo de comportamento. De repente a falta de comunhão entre algumas pessoas, eu observava muito outras pessoas, aqueles que se diziam cristãos, eu os observava e dizia, nossa, mas é um estilo de vida que eu também tenho. Eu também minto, eu também falo algumas coisas, eu sempre dou um jeitinho. Quando eu estou nervoso, eu posso falar, na verdade, uma palavra a mais, uma palavra mais forte, né? A gente fala a palavra, o aumentativo dela, nós sabemos o que é também. De repente, a minha vida é tão comum como a dele. Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir para você agora começar comigo e ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Daremos continuidade à semana passada. Amém? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Senhor, bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, que, Pai, nos dá o privilégio de estarmos aqui, nessa noite, reunidos como igreja,
Que bom estarmos aqui louvando ao Senhor, como foi entoado os cânticos nesse momento. Mas nos faz aprender mais do Senhor à luz da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, repreenda todo e qualquer ladrão da semente. Ó Deus, no nome de Jesus, fica conosco essa noite. Isso é que eu te peço. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. E com o passar do tempo, quando você lê uma mensagem, exatamente quando nós tratamos do tema comunhão, algo fica muito bem claro aqui. Ele fala sobre a questão do pecado e que ele, sim, ele pode perdoar os nossos pecados. Mas exatamente o que me chama a atenção nesse texto, quando eu mesmo, antes de minha conversão, achava que era tudo muito tão natural. Quando de repente eu vi aquele meu vizinho que se dizia um cristão, um crente em Cristo Jesus, ele de repente, ele degladiando com seu vizinho, ele tendo uma postura completamente que eu não entendia, porque até achava uma coisa tão natural. De repente eu ficava a me pensar, eu falo, mas qual é a diferença exatamente que me faz dele para eu, que não sou crente? De repente são perguntas que viajavam na minha mente, que eu tinha dificuldades de responder. Então eu achava que era tudo igual. Todo mundo, de repente, quando morreu um dia, se fez coisa boa, vai para o céu. De repente, aqueles que fizeram uma coisa não tão boa, não vai para o céu, vai para um outro lugar que não seja o céu. Mas esse texto, exatamente, quando o pastor pregou a semana passada, e eu continuei a ler, exatamente foram frases e respostas que eu obtive, exatamente até a um ponto de vista de que Deus estava exatamente direcionando essa mensagem, não era para pessoas que não conheciam, e sim para pessoas que conheciam. Então me faz entender desse texto que ele trabalha exatamente João como seu contato, que ele tinha com pessoas em crente em Jesus, exatamente me traz a clareza de que essa mensagem estava sendo dirigida a pessoas exatamente que também conheciam do Evangelho. Então quando eu fico a me pensar, por que de repente as pessoas elas não se aproximam desse Cristo do qual nós professamos, é exatamente uma resposta que João dá. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade nele... Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Exatamente quando eu compreendo um texto assim, de saber exatamente aquele que diz, eu amo ao Senhor, mas eu não gosto, eu detesto, eu odeio aquela pessoa. Talvez eu não proclame isso, eu não diga abertamente, mas as minhas atitudes respondem. E exatamente como essa falta de comunhão, essa coisa de que Deus falando como é impossível você dizer que me ama e não consegue ter comunhão com seu irmão. A verdade não está em você. São textos exatamente de quando Gandhi, ele diz o seguinte, vocês os cristãos, vocês realmente têm a melhor mensagem. Mas o fim do texto que ele diz o seguinte, mas vocês não vivem nada disso. Vocês de fato, ele reconhece, vocês têm a melhor mensagem, mas ele quis dizer, vocês não vivem isso. E respostas exatamente que muitas pessoas elas procuram entender, porque exatamente nós precisamos como igreja do Senhor, exatamente mostrar uma face diferente para aqueles que não se achegaram ainda ao Senhor. Por misericórdia de Deus, Deus vai trabalhando na vida de algumas pessoas, Ele vai mostrando que as coisas são diferentes, e exatamente de pessoas
e denominações que são, talvez, criticadas, até pelo próprio meio. Foram pessoas, de repente, que falaram de Jesus, que demonstraram, de fato, o que é ter comunhão entre os irmãos. É que exatamente fica a me perguntar, porque amar não é uma opção nossa. Amar é um mandamento. Você não escolhe amar. Eu vou te pedir para você ler em Mateus, vamos lá, capítulo 22. Mateus 22. Vou pedir para você ler do versículo 36, junto comigo, ao 39. Amém? Vamos lá. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O texto, exatamente em momento nenhum, ele está dizendo sobre afinidade, mas ele está dizendo exatamente sobre o mandamento de Deus. Eu não escolho amar, é um mandamento. Mas agora, porque para eu amar eu preciso estar junto, estar próximo do meu vizinho, do meu irmão, aquele que está aqui junto comigo. Eu não estou falando sobre a questão de afinidade. Eu estou falando exatamente sobre a questão de amar. Porque não é uma opção que eu tenho. A este eu amo, a este eu odeio, a este eu coloco lá em cima e a este eu não quero saber. Na verdade, eu sou seletivo. Sabe, querido, quando você entende que isso não é questão de afinidade, e é questão de onde quer que você esteja, você vai abençoar a vida do seu irmão. Quando exatamente você lembra da figura dessa pessoa. Quando nós falamos do primeiro trecho, do primeiro tema nosso, que foi sobre cura, quando você lembra dela, qual é a sua primeira atitude? Será que falam Deus me livre? Eu estou pensando nessa pessoa, ou você para 2 minutos e ora e abençoa a vida dessa pessoa? Você realmente tem a consciência de entender que o seu amor é capaz de você parar por 1 minuto, e ainda que lá atrás, que você tivesse sido ferido, você abençoar a vida dessa pessoa? Sabe, querido, quando eu venho entender um texto assim, que é muito forte, isso que João disse, que um coração de alguém assim é um coração que Deus não habita nele. Porque não há condições. Eu falo, eu não vou habitar num lugar que está sujo, onde existe trevas, uma casa bagunçada. Um coração que exatamente não sabe amar, não consegue ter essa comunhão. Porque se eu estou junto com o meu próximo aqui dentro do templo, ou em qualquer outro lugar, e eu dificilmente eu consigo abençoar a vida desse irmão, orar pela vida dele, exatamente as palavras do versículo 4 de João talvez sejam aplicáveis a mim. Não que o outro, é sempre o outro que está errado. Eu nunca me coloco em uma posição de que, realmente, será que o problema não é somente comigo? Sabe, querido, orar, desejar o bem à vida do seu irmão, do seu próximo, isso é desejar o melhor, isso é amar. Como foi falado a semana passada, evangelho, amar é atitude. O evangelho, falava agora para a Bárbara e para o Adriano, essa questão exatamente de que a Bíblia, ela é feita para nos instruir. Os mandamentos, Cristo reduziu aqui. Eu falo, por que a Bíblia é tão grande? Porque Deus precisou detalhar ela para ver se nós entenderíamos.
Detalhe que fala que aconteceu que Davi errou, pecou e alcançou a misericórdia de Deus. Fala que Pedro negou 3 vezes, se foi antes ou depois que o galo cante. Foi antes do galo cantar. Tem alguns que falam, mas o galo cantou. Não é discussão teológica. É exatamente a prática da negação que ele teve com a pessoa de Jesus. Exatamente, a Bíblia é totalmente aberta, porque a nossa capacidade de entender que amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos essa dificuldade. O segundo ponto que me chama a atenção, queridos, é achar que sempre os meus princípios, eles me levam a todos os lugares que eu acho que dentro dessa minha concepção de mundo é correto. Se comunhão exatamente é uma questão de sentimento igual, é questão de pensamento, de modo de agir são iguais. Nós falamos, como é que João 3,16 diz? Eu vou pedir que vocês me ajudem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, aquele que nele crê, não pereça, mas, então de novo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Todo mundo aqui sabe. O pensamento é igual. Todos nós sabemos disso. O pensamento não muda, mas as atitudes são diferentes. Sabe, queridos, eu conversava com um amigo meu na sexta-feira. Já tinha um tempo já que eu não conversava com ele. O nome desse senhor, que eu vou dizer assim, um senhor de 54 anos de idade, que exatamente tem a posso dizer assim, a jovialidade, as atitudes, de repente, não em questão de responsabilidade, mas de uma pessoa de 20 anos de idade, 25, que ele consegue atrair pessoas jovens de uma forma impressionante. Ele só trabalha com pessoas em risco. Ele só trabalha com pessoas num grau de complexidade onde mais ninguém quer trabalhar, tipo assim, ex-interno da FEBEM, ex-presidiário que acabou de sair da cadeia, usuários de droga na Cracolândia. É a turma que ele trabalha. E ele, pelos seus projetos, que eu já o conheço há um bom tempo, e eu conversando com ele, ele me começou a relatar, falar das coisas que haviam acontecido, e de como Deus tinha abençoado. Ele recebeu parcerias de ONGs da Inglaterra, pela sua capacidade exatamente de buscar e se importar com o outro, as coisas que ele foi fazendo, e eu totalmente maravilhado, mas eu já o conheço, eu sei como ele é, e exatamente num certo dia ele disse que a maior dificuldade das igrejas é aceitar o público que ele trabalha. Certo dia ele foi numa igreja, eu não vou falar o nome, isso não convém, ele contando, e me disse o seguinte: eu levei os meus meninos, é assim que ele chama, 4 ex-internos da FEBEM, e a igreja sabia disso. Ele falou que entrou na igreja, quando ele sentou com os meninos, nesse lado esquerdo do banco, à direita de vocês, teve uma evasão que pulou para o outro banco. Ele, ao final do culto, foi muito claro com o pastor. E os meninos perceberam. Obrigado, irmão Jaime. O pastor, com toda a sua motivação de querer ajudar, não, mas eles não têm para onde ir, fica aí. Ele disse: pastor, mas o que fizeram? Esses meninos não têm para onde ir. Se eles não cabem aqui, eu também não posso ficar aqui, porque não tem quem fique com eles. Sabe, querido, é muito distoante, é muito discrepante isso.
Quando exatamente nós falamos da comunhão, nós falamos que o nosso pensamento é igual, acabamos de falar, João 3,16, mas Deus morreu por todo mundo, a gente sabe de cor, está pronto na nossa mente, é no piloto automático. Mas quando exatamente chega esse momento, como esse amigo meu, há uns dias atrás, presenciou isso, exatamente da exclusão de meninos, não é porque é ladrão, porque... Queridos, nós acabamos de falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida para todo aquele que nele crê. Não é alguns, não sofra, mas tenha a vida eterna. Dentro das minhas concepções de crente, eu também acredito e não consigo ter comunhão quando o outro erra, ele peca. Eu peço exatamente para que a mão de Deus pese sobre a vida dessa pessoa. Isso acontece, parece que o meu coração, em alguns momentos, ele acaba se alegrando com o que acontece. Talvez é uma palavra um pouco, até para mim, dura a todos nós de ser ouvida. Mas é preciso que nós entendamos de que se nós temos um pensamento e falamos a mesma língua, que as nossas atitudes correspondam àquilo que nós falamos e àquilo que nós professamos. Não tem que ficar implicando por poucas coisas. Se o vizinho coloca o lixo lá, já até falei na lixeira sua lá, de repente é no dia, fora do dia do lixo, a prefeitura vem e multa você, o que você vai fazer com esse vizinho? Sabe, nós precisamos mostrar exatamente a face daquilo que nós falamos. Um outro trecho do texto, eu vou pedir para você lá no versículo 11, ele diz exatamente da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e ainda... Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Sabe, exatamente essa questão de que Deus fala quando você está nas trevas, você está na escuridão e passa o tempo todo sem direção alguma, porque tem a dificuldade de entender que exatamente o mandamento do Senhor é para que você ame o seu irmão. E de que o sentido de comunhão, que se você pensa assim como ele, porque existe tanta diferença entre vocês. Porque existe tanta diferença entre nós. Sabe, queridos, talvez algum desses nossos comportamentos, aqueles comportamentos que quando nós erramos, tudo já entrou no comodismo. Como eu falava hoje, depois de 20 anos que eu sou crente, 10, 15, 20 anos, 30 anos, quando eu achar que eu já sei tudo, pare, repense, porque talvez alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus é eterna. E ela se renova a cada manhã. Então, provavelmente, se deixou de se renovar no nosso coração, alguma coisa saiu fora dos trilhos. Sabe, queridos, aquele que é muito forte quando Deus fala assim, mas a quem odeia o seu irmão está nas trevas e não sabe para onde vai. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o sentido do Evangelho. Porque ainda não entendeu o sentido da morte e ressurreição de Cristo. Se você compreendeu, se tudo que eu digo, eu falo com os outros, com mais 100, com mais 50, com mais 1000 pessoas que estão junto comigo, igrejas, mega igrejas de 11 mil, 40 mil pessoas, todos falando em alta voz. Senhor, Deus me chamou, eis-me aqui. E a gente canta um monte de coisa para Deus. Mas na verdade acabou aquele louvor, não faz sentido. Sabe, queridos, até para concluir,
aquilo que nós estamos falando. Nesses dias eu vinha meditando muito sobre essa questão da comunhão nossa como igreja, como pessoas, como seres humanos que têm suas limitações, têm suas falhas como qualquer um outro. Mas eu vinha pensando o seguinte, eu vinha meditando sobre canções, só para concluir. De algumas pessoas eu fui entender realmente o que é a tradução de músicas americanas, em inglês. Tem uma música que me chama sempre a atenção, na verdade são duas. Que a tradução, uma das traduções, ela quer dizer assim: nós estamos discutindo tanto ismo, tanto revolucionismo, tanto, sei lá, evangelismo, eu vou te dar, a gente discute de homossexualismo, a gente fala de tabagismo, a gente fala de tanta coisa. Mas tudo o que nós queremos é dê uma chance à paz. Talvez alguns já entendam de quem eu estou falando. E numa outra canção dele, ele diz o seguinte: imagine ele vai citando, se não houvesse religiões, se não houvesse países, e ele vai falando numa série de coisas, que olha, isso realmente seria o ideal. Aí eu digo o seguinte, isso é exatamente a criatura, clamando por esse Criador. Lembro-me daquele trecho quando Jesus entrava em Jerusalém, muitos falaram, peço que se essas pessoas que eles se calem, Jesus fala, olha, ainda que eles se calem, as próprias pedras irão clamar. Quando eu pego essas canções e acabo olhando a letra delas, eu vejo exatamente o que as pessoas procuram em nós, é o mesmo exemplo de Cristo. Essas duas canções que eu falei a letra, não trouxe escrito aqui, exatamente fala de um cantor muito conhecido, John Lennon. Eu não uso ele como referência a ninguém, até porque ele era um ateu. John Lennon não acreditava em Deus. Mas exatamente eu me lembro desse texto, quando nós nos calamos, quando as nossas atitudes falham, quando em nome de religiões nós fazemos guerras e destruímos vilarejos, assim como vem acontecendo há muitos anos entre Israel e os palestinos, ao longo da história entre católicos, enfim, muçulmanos, que proclamaram verdadeiras atrocidades em nome de uma fé, em nome de um Deus que eu sinceramente, esse Deus dessas guerras eu desconheço. Que o cúmulo do absurdo da história foi quando essa instituição, exatamente quando não tinha mais homens para lutar, eles mandaram numa das cruzadas um exército de crianças, sabe por quê? Porque eles achavam que aquele exército de crianças, no momento em que eles se deparassem, que o inimigo se deparasse com esse exército, lembraria daquela mensagem de Jesus: deixe a vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino de Deus. E foi em nome dessa palavra que eu estudei na história, e no dia que eu estudei isso eu chorei. Que em nome de uma palavra, de algo isolado, uma instituição para exatamente buscar os seus desejos, eu não vou dizer os homens buscarem os seus desejos, em troca de um cristianismo que eu não recordo que está, não foi essa a proposta de Cristo, exatamente esse exército de crianças foi aniquilado. A maioria mortos e os demais que sobraram feitos de escravos. Em nome de quê? Foi em nome de Deus que nós estamos proclamando e fazendo guerras em todos os sentidos, dentro e fora das nossas igrejas. As pessoas de repente elas têm essa dificuldade de entender que Deus é esse. É por isso que um ateu, eu não gosto de John Lennon, não escuto John Lennon, gente, mas exatamente essas duas canções, a tradução sempre me chamaram a atenção. Quando eu vi pela primeira vez que eu era adolescente, eu lembrei da letra delas e comecei a olhar e falei, exatamente,
Quando nós estamos quietos, as próprias pedras irão clamar. E pelas nossas falhas e as nossas dificuldades, muitas pessoas estão clamando por um Deus que nós temos uma real dificuldade em mostrar para essas pessoas que estão sofrendo. Amém? Amém? Queridos, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Na verdade, nós vamos ter um momento de reflexão, se possível, o grupo de louvor já pudesse posicionar. E pensarmos realmente em que nós estamos pensando, em que a nossa vida está embasada, em que realmente nós acreditamos. Nós estamos como igreja nesse domingo à noite, falando dos feitos do Senhor, dizendo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto a nossa vida está entregue ao Senhor. Mas o quanto nós temos dificuldade em demonstrar esse amor de Deus ao mundo. Pessoas que mal conhecem ou de repente nem acreditem no Senhor, em Deus, estão clamando por paz, estão clamando por misericórdia, estão clamando, deixem de brigas e de falta de comunhão. Senhor bendito e Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, envergonhados, ó Deus, pedindo a Tua misericórdia e perdão por todas as nossas falhas. É impressionante, Deus, quando nós lemos que se nós odiamos o nosso irmão, ainda que isso não seja declarado, mas as nossas atitudes falam por si só. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos aprender a amar o nosso irmão, aquele que está dependendo da nossa ajuda. Se como igreja, ó Deus, entendemos que o sacrifício na cruz do Calvário foi por amor a todos nós. Deus, nos use e nos ajude a ser pessoas melhores, ó Deus. Eu rogo ao Senhor, porque a gente perde tempo com tanta coisa tola. E tem pessoas, ó Deus, que não se aproximam do Senhor por culpa exclusivamente nossa. Se as nossas atitudes, Senhor, não têm correspondido àquilo que nós professamos, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a voltar ao Teu caminho. Andar novamente na luz, se o nosso coração está cheio de amargura, ó Pai, de ódio, de raiva. Pai, tira tudo de dentro de nós que impede de nós termos comunhão com o Senhor e com o nosso irmão. Nos ajude, Pai. Transforma a nossa vida para a honra e louvor da Tua glória. Que nós sejamos, ó Deus, cristãos, que onde quer que nós estejamos, a luz, o brilho do Senhor resplandeça através das nossas vidas. Se há no nosso coração, no nosso eu, qualquer julgamento, Deus, qualquer espírito, ó Deus, de julgamento que tente nos fazer, ó Deus, pecar contra o nosso irmão e nos afastarmos do Senhor, para que nós venhamos a tropeçar, andar sem direção, sem saber para onde ir. Deus, nos traga novamente para o Teu caminho. Por favor, nós rogamos, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, da Tua presença em nossas vidas, pois sem o Senhor nada poderemos fazer. Ó Deus, derrama, Deus, o Teu perdão. Traz o Teu perdão à Tua igreja. Ó Deus, renova o nosso eu. Que o nosso coração, Deus, seja uma boa terra para o Senhor. E que o Senhor possa repousar, Deus, no nosso coração, porque será um coração, ó Deus, lavado, como sempre o Senhor diz, lavado e remido pelo Teu sangue. Ó Deus, limpa toda impureza de nós.
Tira de nós, ó Deus, todo julgamento, Pai. Por favor, nós rogamos ao Senhor que a nossa igreja seja uma igreja, ó Deus, que demonstre para o mundo que o Senhor aqui está e o Senhor habita e reina eternamente. Deus, no nome de Jesus, que haja comunhão entre a tua igreja, que haja comunhão entre nós. Deus, fica aqui conosco, Pai. Nos ajude em nossas fraquezas. Eu oro e rogo ao Senhor por tudo isso. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.